É uma alegria poder servir a casa nessa noite, né? E é uma noite de festa, né? Na realidade, não é uma noite de festa, é um final de semana de festa. Sabe, nós estamos aqui durante o final de semana celebrando o batismo de mais de 120 pessoas. Sabe, quando me convidaram para ministrar nesse final de semana, eu fiquei lembrando do meu batismo e eu trouxe umas fotos para a gente aqui, né? Eu queria que o pessoal pudesse, prepara o seu olhar aí, né? Porque hoje de manhã eu falei que eu queria provar para todo mundo que eu já fui magro, né? Então, essa daí não demonstra tanto, mas a próxima... Aí, ó. Então, hoje de manhã brincaram comigo que eu parecia um indiano batizando no Rio Grande. Mas eu gosto muito dessa próxima. Ah, distorceram, hein, meu? Bem, já era bíblico, sem beleza, sem formosura, então você não perdeu grande coisa, né? E... eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler, talvez o versículo mais conhecido da palavra de Deus. E eu vou falar sobre batismo nessa noite, né? E quando eu penso em batismo, não tem como a gente pensar nesse evento desassociando ele da obra da cruz. Não tem como nós falarmos de batismo sem falarmos de novo nascimento, não tem como falarmos de batismo sem perdão de pecados, não tem como falarmos de batismo sem arrependimento, não tem como falarmos de batismo crendo que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, ele é fiel para completá-la. Sabe, essa foto eu descobri hoje à tarde, após o culto, que eu fui num velório, e eu encontrei uma das pessoas que se batizaram junto comigo, e eu estava compartilhando com ela ali, o feito, né? E ela falou assim, ó, foi dia 27 de novembro de 1994, vão fazer 30 anos de novo nascimento, né? E quando eu estava olhando essa foto, eu pude ver outras fotos ali, porque procurando ela, né, e eu pude ver o batismo da minha filha mais velha, que eu tive a oportunidade de batizar ela, eu pude ver o batismo da minha filha do meio, que eu também tive a oportunidade de batizar ela, e eu pude ver também o batismo do meu filho mais novo, onde eu também tive a oportunidade de batizar eles, e eu lembrei que eu não tenho essa foto, mas eu tenho também, eu tive o privilégio de poder batizar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos no Senhor, sabe, e trouxe uma memória daquilo que Deus fez na minha vida. Essa foto era mais ou menos 3 meses depois que eu tinha me convertido. Eu me converti no dia 31 de julho de 1994, e em novembro eu estava ali me batizando, descendo as águas, sabe, mas Deus já tinha feito tanta coisa na minha vida, sabe, tipo, tanta libertação, tanta cura, tanta graça de Deus. Deus me pegou, né, e aplicou aquilo que fala na palavra dele, que ele pega o solitário e coloca em família, e eu pude ver que eu já estava ali fazendo parte de uma família de Deus. Deus me colocou dentro do corpo dele, aonde pessoas que não me conheciam, pessoas que não tinham afinidade comigo, pessoas que não faziam parte do meu círculo de amizades, ou da minha vida antes de Cristo, que Deus foi usando para me amar, para me cuidar, para me corrigir, para me disciplinar, porque essa é a família de Deus, esse é o corpo de Cristo, esse é o coração do nosso Pai. E não tem como nós falarmos de batismo nessa noite sem falar do coração do Pai.
né? Esse texto fala o seguinte, né, em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto eu orava por esse tempo, eu creio que nesse dia, nesse final de semana, nesse culto, Deus marcou um encontro com você. Você não veio aqui simplesmente para celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de um conhecido teu, de um parente teu, de repente de um amigo teu, mas eu creio que o dia de hoje é o Kairos de Deus para a sua vida, sabe, esse Deus que te amou de tal maneira que Ele não poupou o seu próprio Filho para que você não vivesse longe do amor dEle por você, sabe, aquele que começou uma boa obra em mim, aquele que começou uma boa obra na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você saiba que Ele quer começar uma boa obra na sua vida. E se você crê nisso, eu quero que você diga amém. Mesmo que você não sinta isso no seu coração, mas que nessa noite você possa se abrir para aquilo que o Espírito Santo já está falando à sua vida. Amém? E eu queria que você pudesse abrir as suas mãos, porque eu não posso ver o seu coração, mas eu posso ver as suas mãos. E eu queria orar para que Deus possa continuar falando aquilo que está no coração dEle para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto. Desde já nós queremos celebrar aquilo que o Senhor fez na vida de cada um dos meus irmãos, mas nós queremos também, nessa noite, inclinar os nossos ouvidos, o nosso coração, para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Pai. E eu quero te pedir, Deus, que o Espírito Santo possa continuar falando com amor, com carinho, ao coração de cada um que o Senhor trouxe aqui, porque o Senhor sabe exatamente o que cada um necessita, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, que o coração de cada um de nós possa ser uma terra boa, para aquilo que o Senhor quer semear na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. E eu confesso que parte dessa pregação, desse tema, surgiu porque, como eu falei para vocês, mais de 120 pessoas estão se batizando nesse final de semana, e eu e a pastora Mari, né, eu e o Chuchu, cuidamos normalmente do curso Vencer, né, e o que acontece? Esses batismos são resultado do último encontro com Deus que nós tivemos, que foi mais de 200 pessoas. Sabe, foram homens, mulheres, jovens, adolescentes que Deus começou a trabalhar, e lá no Vencer teve algumas pessoas que decidiram se batizar novamente, porque elas diziam o seguinte: pastor, eu já me batizei em outro momento, mas eu não tinha o entendimento, ou eu não tive um ensino, eu não tive uma instrução do que era o batismo na minha vida naquela época. Então, para mim, eu queria trazer esse entendimento para a gente como corpo. Esse tempo atrás nós falamos que nós temos um firme fundamento, e eu creio que o batismo é um fundamento extremamente precioso na nossa vida, para que isso seja um alicerce para aquilo que Deus quer construir na nossa vida nesses dias, né? Então, que nessa noite nós, como família, como corpo de Cristo, possamos celebrar com entendimento. Amém? Que nós possamos celebrar com entendimento aquilo que Deus tem feito na vida de cada um dos nossos amados irmãos. Então, nessa noite, nós estamos aqui para celebrar os nossos irmãos, sim ou não? Sim, mas mais do que isso, nós estamos aqui para celebrar aquele que começou a boa obra na vida de cada um deles. Nessa noite nós estamos aqui para engrandecer, para exaltar, para glorificar a vida, o nome do nosso Deus, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nome de Jesus exaltado. Por quê? Porque é Ele que começou a obra na vida de cada um de nós, sim ou não? E Ele trouxe você hoje aqui, porque Ele quer que você ouça do coração dEle, porque Ele quer que você também faça parte da família dEle.
da família de Deus. E eu queria que você, a primeira coisa que eu queria falar nessa noite, é o primeiro slide, que o batismo é uma ordenança. Repita comigo, o batismo é uma ordenança. Agora fala com fé, o batismo é uma ordenança. Mateus 28, 19, fala o seguinte: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, entenda o seguinte, que é uma ordenança estabelecida por Jesus, mas mais do que isso, é uma ordenança estabelecida pelo próprio Deus. Sabe, o povo judeu, ele foi estabelecido por Deus através da aliança que o Senhor fez com Abraão, né? E o Senhor batizou toda aquela geração que saiu do Egito, né? Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 1. Né? O povo judeu, eles já seguiam essa ordenança. Então, Paulo nos diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem, que iam adiante deles, e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados, como seguidores de Moisés. E sabe o que acontece? O povo judeu se gabava que eles eram descendência direta de Abraão. E eles se gabavam que eles proclamavam diante dos céus e da terra que o Deus deles, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tinha libertado cada um deles da escravidão do Egito. Mas que esse Deus também abriu o mar vermelho, esse Deus, ele enviou a sua presença como uma nuvem que os guardava durante o dia e uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Sabe? Só que com os anos, o que os judeus fizeram? Eles fizeram dessa cerimônia, né, desse marco na vida deles, um ritual. Sabe, uma cerimônia. Então os judeus durante toda a sua história, porque não foi todas as gerações que passaram no Mar Vermelho e no deserto, sim ou não? E as próximas gerações, para eles proclamarem que criam nesse Deus, eles também se batizavam nas águas, aonde eles estavam dizendo, assim como Deus nos libertou lá do Egito, nós também somos libertos da escravidão, assim como Deus abriu o mar e a sua presença nos guardou, nós também nos submetemos a essa cerimônia. Para quê? Para que essas águas também lavem as nossas vestes. Essa era a proclamação de fé de um judeu. E eles obrigavam todos aqueles que queriam se identificar com Deus a participar dessa cerimônia. E sabe o que acontece? Os judeus transformaram uma mensagem que estava no coração de Deus, num ritual e numa cerimônia. E aí sabe o que acontece? Algo que eu preciso dizer para você nessa noite é: o batismo não é um ritual e uma cerimônia. Por quê? Porque se nós encararmos o batismo como um ritual e uma cerimônia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser simplesmente um homem que vai entrar seco e sair como? Nós vamos entrar o quê? E sair molhado. Entendeu? Então assim, vai limpar somente o quê? O exterior. E não é isso que está no coração de Deus. Então essa ordenança já era seguida pelos judeus. Mas essa ordenança também foi proclamada por João Batista. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, a respeito de João Batista. Um batismo de arrependimento, né? O batismo de João Batista foi um batismo de arrependimento. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando o quê? Os seus pecados.
eram batizados por ele no Rio Jordão. E sabe o que acontece? O mesmo Deus levantou João Batista dizendo o seguinte: o ritual não é suficiente, ao ponto que a mensagem que Deus levantou naquele dia é o seguinte: somente a roupa não vale. Deus veio através de João Batista confrontando, dizendo o seguinte: precisa ter arrependimento. E arrependimento, sabe o que é? Mudança de atitude, mudança de mente. Arrependimento é: eu antigamente não considerava Deus, mas agora eu preciso considerar o que está no coração de Deus. Eu antigamente não considerava o que Deus pensava ao meu respeito, mas agora eu considero o que Deus pensa ao meu respeito. Eu antigamente andava numa direção contrária à vontade de Deus, mas porque eu entendi que Deus tem uma novidade de vida para mim, eu preciso mudar a direção da minha vida e andar de encontro ao meu Deus. E João Batista, sabe o que ele estava dizendo? Vocês são aquele povo, não vocês, tá? Os judeus eram aquele povo que ele estava fazendo mais ou menos o seguinte: quem já conheceu aquela pessoa que fala o seguinte: faça o que eu faço, desculpa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Então, Deus vem com João Batista confrontando o estilo de vida dos judeus. Então, nessa noite, Deus, Ele está falando isso ao nosso coração. Olha o que diz no texto de Mateus, capítulo 3, versículo 7. Né? Então, os evangelhos vão completando a mensagem de João Batista. Ele fala, precisa de um batismo de arrependimento, e mais ainda vocês precisam vir e confessar os seus pecados. E João Batista não para por aí, ele fala o seguinte: tem mais. Olha o que fala em Mateus 3, quando viu que muitos fariseus e saduceus, resumindo, que muitos judeus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, olha que mensagem dura. Ele falou: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Lembra lá o que eles falaram? Nós somos descendentes de Abraão. Pois eu lhes digo que destas pedras pode fazer surgir, dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Sabe, e o discurso continua, e os judeus falam o seguinte: João Batista, o que devemos fazer? Deem frutos de arrependimento. E eles estão dizendo: o que é isso? E João Batista vai dizendo: aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E João Batista diz o seguinte, né? Chegou alguns publicanos perto dele para ser batizados e disseram: mestre, o que devemos fazer? E ele responde: não peçais mais do que vos está ordenado. O que ele está dizendo? Os publicanos cobravam um imposto. Ele estava dizendo assim: amado, se você está se arrependendo, não extorca as pessoas que você está cobrando. Seja leal naquilo que você tem que fazer. E aí os soldados vieram e interrogaram, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seus corações porventura perguntava: será João o Cristo? Sabe, os judeus foram confrontados de tal maneira pela mensagem que Deus estabeleceu através de João Batista, que eles chegaram a pensar que João Batista era o Cristo. E João Batista, automaticamente, prontamente, porque ele sabia o propósito para qual Deus tinha chamado ele, falou: eu não sou o Cristo. O Cristo ainda virá. O Cristo, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias do pé dele. Mas o que João Batista traz é o seguinte: não vale somente lavar a roupa, precisa produzir frutos de arrependimento, precisa produzir frutos de quem está voltado para Deus.
Agora lembra, o batismo é uma ordenança, sim ou não? Então, um batismo é uma ordenança já era vivida pelos judeus, que foi pregada por João Batista, mas era uma ordenança que foi obedecida por Jesus. Olha o que fala a palavra de Deus, em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Fala o seguinte: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. E João, olha esse versículo 14. João Batista, porém, tentou impedi-lo. João Batista, porém, tentou impedi-lo, dizendo: tipo assim, Jesus, é eu que preciso ser batizado por você. Jesus, é eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a lei. Convém que assim façamos para cumprir toda a lei. E João concordou. E ao 16, assim que Jesus foi batizado, saiu das águas, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Sabe, é uma ordenança que o próprio Filho de Deus cumpriu para que eu e você pudéssemos ter acesso à paternidade de Deus para a nossa vida. Eu quero que você ouça isso, eu estou falando com muito carinho, sorrindo, né? E eu quero que você ouça isso com o coração, tá? Deus não tem netos, Deus não tem bisnetos, Deus ele tem filhos. Deus não tem bisnetos nem netos, Deus ele tem filhos. E eu quero que você saiba que nessa noite Deus te trouxe aqui, você foi convidado nesse lugar para que você soubesse não somente que Deus te ama, mas que você soubesse que Deus quer que você se torne um filho dele. Amém? Então, nessa noite eu quero que você possa continuar se abrindo para Deus. A segunda coisa que eu quero falar nessa noite é que o batismo é uma proclamação de fé. Repita comigo: o batismo é uma proclamação de fé. Então olha só o que diz em Marcos capítulo 16, versículo 16. É um texto muito direto, é um texto que não tem meias palavras, né? Mas não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus, né? Em Marcos 16, fala o seguinte no versículo 15: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O batismo, ele segue a fé que nos leva à salvação. Porque o batismo é uma proclamação de fé. Eu acho esse texto assim, que no começo ele desce meio quadrado, eu confesso. Mas quando a gente entende aquilo que está no coração de Deus, isso começa a fazer muito sentido. Esse texto é uma oportunidade para mim e para você avaliar onde nós temos colocado a nossa fé. Aonde está a sua fé nessa noite? Sabe, meditando nisso, me preparando para esse tempo, eu percebi que teve momentos da minha vida que eu coloquei a minha fé em mim mesmo, na força do meu braço, que eu coloquei a minha fé no meu trabalho, que eu coloquei a minha fé nos meus amigos, que eu coloquei a minha fé no meu network, que eu coloquei a minha fé na minha habilidade de dar um somebody love. Quem já fez isso que nem eu? Não levanta a mão, brincadeira. Entendeu? Mas o ponto hoje é o seguinte: aonde você tem colocado a sua fé, e Deus tem nos dado esse entendimento, essa direção, pelo seguinte: se você tem colocado a sua fé em qualquer outro lugar que não é o lugar certo, não vai ser suficiente para preencher as lacunas do seu coração.
Então nessa noite Deus está dizendo, ó, coloque a sua fé no lugar certo, aonde é na minha pessoa. Coloque a sua fé no lugar certo, aonde é na pessoa do meu Filho Jesus Cristo. Coloque a sua fé no lugar certo, aonde é da obra de Cristo que Deus fez na cruz para alcançar a sua vida. Porque somente Deus, somente Cristo, somente a obra da cruz tem o poder para preencher as lacunas do nosso coração. Não tem dinheiro, não tem amizade, não tem vício, não tem sucesso que possa preencher a lacuna que somente a pessoa do Senhor Jesus tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele te criou para que você pudesse manifestar a glória de Deus na sua vida e através da sua vida. Pastor, você não sabe o que você está falando, você não sabe como eu cheguei nessa noite, realmente não sei, mas aquele que te criou, Ele sabe exatamente como você chegou nessa noite, Ele sabe quais são as suas lutas, Ele sabe quais são os seus desafios, Ele sabe quais são os seus medos, e Ele está aqui dizendo, coloque a fé no lugar certo, porque eu sou suficiente para preencher e para te dar tudo aquilo que você precisa. Quem crê nisso, dá um aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, eu creio que nessa noite, o Senhor Jesus está aqui ministrando ao nosso coração. Sabe, e isso é muito importante, porque quando nós entendemos que ao descermos as águas, nós estamos proclamando uma fé, nós começamos a avaliar o nosso coração. Então, olha o que diz a palavra de Deus, em Romanos 6, versículo 3 e 4, fala o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sabe, quando nós estamos descendo as águas, nós estamos proclamando a nossa fé, onde a gente diz o seguinte: eu não somente creio que Cristo Jesus é real, Ele viveu em nosso meio, mas eu creio na obra que Cristo fez na cruz pela minha vida. Porque vamos lá, Cristo Jesus era pecador, sim ou não? Cristo Jesus, Ele tinha injustiça, sim ou não? Mas mesmo não tendo pecado, mesmo não tendo injustiça, Ele morreu para que eu que era pecador, para que eu que era injusto, pudesse ter vida através dEle. Então quando eu estou aqui proclamando a minha fé, eu estou aqui proclamando para toda a terra, para vocês meus amigos, para vocês meus familiares, para vocês meus parentes, mas eu também estou proclamando diante dos céus, dizendo, ó, a minha fé está na obra da cruz que Jesus fez, para que a minha vida pudesse ter uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, e talvez você não saiba, mas nessa noite muitos fofoqueiros vão morrer. Talvez você não saiba, mas nessa noite muitos casamentos briguentos vão morrer aqui. Sabe, vícios vão estar mortos aqui. Por quê? Porque todos os pecados foram cravados na cruz do Calvário. Sabe, eu contei isso hoje de manhã, isso é verídico. Esposas que correm atrás do marido com faca vão morrer. Maridos que enganavam a sua esposa para adulterar vão morrer. Sabe, pessoas que estavam lutando com vícios de bebida, de jogo, de finanças incorretas vão morrer. Sabe, pessoas que estão lutando com depressão, com solidão, com pensamentos de morte, nessa noite, eles estão proclamando diante dos céus e da terra, que não é na força do braço deles, que não é na veste, que não é somente no comportamento, mas é de todo o coração, e eles vão morrer e vão ressuscitar através de Cristo Jesus. Aleluia! Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele merece. Olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 2, né? Nós estamos proclamando isso nessa noite.
pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, e por nós estarmos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram crucificados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o versículo 13. Eu mudei um pouco o texto. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, e na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Amados, nessa noite não tem nada, não tem ninguém que é maior do que a obra na cruz na sua vida. Nessa noite não tem demônio, não tem espírito, não tem depressão, não tem nada que pode parar a obra de Deus na sua vida. Se nessa noite você declarar, dar a resposta certa para esse Deus que te ama, aonde você tem a responsabilidade de colocar sua fé no lugar certo, você vai sair daqui não somente amado como filho de Deus, mas você vai sair liberto, porque é isso que a palavra de Deus proclama para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então, nós estamos proclamando que nós temos os nossos pecados perdoados. Nós estamos proclamando que nós vamos ressuscitar debaixo do poder de Deus. Nós estamos proclamando que a obra da cruz nos libera para uma vida de vitória em Cristo Jesus. Essa é a nossa proclamação de fé. Ouça o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos sois filhos de Deus. Porque todos sois filhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ao levantar dessas águas nessa noite, eles já não mais vão levantar na força do seu braço, eles já não mais vão simplesmente responder a um rito, a uma cerimônia, a um comportamento, mas ao entregar todo o seu coração, ao eles levantarem dessas águas, eles vão ser revestidos de Cristo Jesus, para a glória de Deus. E sabe o que acontece? Você que é um familiar, você que é um amigo, você que é um cônjuge, eu quero te alertar antes, se prepara, sabe por quê? Porque a única pessoa que tem o poder de transformar o coração do homem, não é o próprio homem, a única pessoa que tem o poder de transformar o coração de uma pessoa é o próprio Deus, e ao entregar o seu coração, e ao proclamar a fé dele em Cristo Jesus, ao ser revestido de Cristo, sabe o que vai acontecer? Eles vão manifestar a Cristo. O testemunho deles vai ser o testemunho de Cristo. Aquele que mentia já não vai mentir mais. Aquele que brigava já não vai brigar mais. Aquele que gritava já não vai gritar mais. Aquele que gostava de uma confusão familiar, ele vai ser o pacificador.
E sabe o que vai acontecer? Você precisa se preparar, porque através do testemunho dessa pessoa, a mesmo Cristo que tem transformado a vida dele, vai ser manifesto em cada ambiente que ele tiver. O casamento vai ser transformado pelo testemunho de Cristo. A família vai ser transformada pelo testemunho de Cristo. As finanças vão ser transformadas pelo testemunho de Cristo. As emoções e a saúde emocional vai ser transformado pelo testemunho de Cristo. E isso vai impactar o ambiente aonde eles estiverem. Sabe? Casas cheias da presença de Cristo. Casamentos cheios da presença de Cristo. Finanças cheias da presença de Cristo. Emoções cheias da presença de Cristo. Porque esse é o testemunho de Cristo. Então se prepare, porque Deus vai te alcançar através da obra de Cristo na vida de cada uma dessas pessoas. Amém? E por último, e não menos importante, nessa noite nós queremos declarar que o batismo é a minha identificação com Cristo. Repita comigo: o batismo é a minha identificação com Cristo. E eu termino aonde eu comecei. João 3,16. Fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto continua: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram má. Amado, nessa noite, você não pode sair daqui sem dar a resposta que Deus tem ministrado ao seu coração. Você tem uma oportunidade. O que você vai fazer com esse Deus que te ama e que deu o Filho dele por você? Sabe, nessa noite eu quero que você entenda, não somente na sua mente, mas no seu coração, e até mais do que isso, no seu espírito. Deus te ama. 1 João 4 fala o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Eu não sei se pessoas falharam com você, eu não sei se você já tentou ser amado por alguém que não te ama, mas nessa noite está aquele que é o próprio amor dizendo: o meu amor não falha com você. E você pode se abrir para aquilo que Deus quer manifestar na sua vida hoje. Sabe? E Deus chamou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Em João capítulo 6, diz o seguinte, o próprio Jesus: talvez você está dizendo aqui: pastor, o que eu faço? Eu quero dar uma resposta para esse amor, eu quero corresponder a esse amor, o que eu faço? O próprio Jesus nos ensina. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe, amado, eu não sei por que caminhos você tem andado, eu não sei quais são aquilo que você tem se encontrado, mas esse Deus que te ama, nessa noite Ele fez o caminho, e no final desse caminho, sabe o que você vai encontrar? Verdade e vida. Verdade e vida. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem.
Romanos 5 diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Não importa se nessa noite, se até hoje, se nesse tempo, você estava andando numa direção contrária a Deus. Eu quero que você saiba que mesmo você não se importando com Deus, Deus se importou com você. Mesmo você estando de costas viradas para Deus, Deus não virou as costas para você. Mesmo você não querendo saber o que estava no coração de Deus, Deus sabe exatamente o que está no seu coração. E Ele proveu Cristo Jesus para que você soubesse que Ele te amava antes mesmo de qualquer coisa que você pudesse dar para Ele. Essa é a verdade da cruz, essa é a verdade do nosso Deus, né? E eu quero que você saiba, em 1 João fala o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, né? Nós amamos porque Ele nos ama primeiro. Nessa noite, o nosso Pai de amor está aqui para tirar todo o obstáculo que quer te impedir de receber o amor do Pai na sua vida. Sabe, e Ele fala o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu amo falar isso por onde eu vou, Bruno. Por onde eu vou, eu gosto de falar isso. Seja nos cursos, seja no encontro com Deus, e eu não vou perder a oportunidade de falar isso aqui nessa noite. Sabe, quando eu olho para esse salão, quando eu olho para nós aqui, sabe o que acontece? Nós estamos aqui nesse salão e eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz de manhã. Vamos fazer uma academia do pescoço aí, tá? Olha para a pessoa da sua direita, olha para a pessoa da sua esquerda, olha para trás, dá um 360 graus aí. Tem gente bonita, não tem? Tem gente desprovida de beleza também, mas também tem gente que pode melhorar, né? Tem gente que é a imagem de Jesus, olha para mim, que era sem beleza, sem formosura, né? Mas a Bíblia diz o seguinte, que um espírito alegre aformoseia o rosto, né? Sabe o que eu quero dizer? Romanos 3:23. Nós somos nesse ambiente, nesse culto, nessa reunião, nós somos farinha do mesmo saco. Não tem pastor, não tem neto de Jesus, não tem bisavô de Jesus, não importa a descendência, quantas gerações você serve a Cristo, nós nessa noite somos farinha do mesmo saco. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você precisamos da graça de Deus. Eu e você precisamos da obra da cruz na nossa vida. Eu e você precisamos do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque nós precisamos da graça de Deus. Sozinhos não conseguimos. Não tem pastor, não tem título, não tem tempo de igreja. Nós somos farinha do mesmo saco. E nessa noite, que você não saia daqui para você ser da família que Deus tem para você. Eu queria convidar você a ficar de pé.